Olá a todos e a todas. Esta é mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, produzido em parceria com a editora Teosófica e a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje estamos aqui com o Ney Couteiro. Tudo bem, Ney? Tudo bem, meu irmão. Como é que você está? Olha, eu estou ótimo. Que bom. Primeiramente, muito agradecido pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo, num tema que a gente gosta muito, né? Que bom. Com certeza. E o Ney, ele é mestre em música e pós-graduado em acupuntura. E atua, então, nessas duas áreas, né? Como músico e também como terapeuta. E a obra que ele escolheu hoje foi A Ciência da Meditação, do Roy Mehta, publicação da editora Teosófica. Ney, nessa tua vivência, né? Então você tem um lado artístico, e também um lado terapeuta, holístico, né? Como que essa leitura contribuiu para essas tuas duas atuações no mundo e também na sua vida de maneira geral? Que legal. Essa é uma pergunta maravilhosa. Bom, primeiramente a gente tem que descrever um pouco a questão da nossa escolha, né, pela música. Então, assim, desde pequenininho a vida levou para isso. Eu nunca fiz outra coisa que não fosse música, né? Então, desde pequeno, foi estudando, tocando, criei, né? Estou criando a nossa família, né? Nossos filhos, sustentando com música. Então, a música permeia toda a nossa vida, né? Tanto é que aí eu parti para a graduação, para o mestrado, em busca de aprofundamento, né? Nessa arte, né? Nessa manifestação, nessa forma de expressão, né? E como eu falei, uma busca para compreender um pouco mais sobre o fazer, né, musical. E aí conheci a Sociedade Teosófica. E com isso algumas coisas foram elucidando, trazendo algumas ideias para pensar sobre música, né? E aí chegamos à conclusão que a música tem essa parte holística, né? Que eu acho que faz todo sentido hoje em dia para mim, que é uma forma da gente se ajudar, se autoconhecer, e automaticamente isso vai se estender para um grupo maior de pessoas, né? Quiçá a humanidade, enfim, a arte, eu acho que tem essa grande função, né? E aí eu precisei muito estudar, a vontade de estudar outras coisas, né? Que pudesse de fato estar agindo numa ajuda mais efetiva. E aí veio a parte holística das terapias, né? Veio a parte da terapia. Comecei estudando o Reiki e coisas assim, mas aquilo parecia que ainda faltava alguma coisa mais firme. Aí a acupuntura me trouxe um pouco disso, né? Me trouxe um entendimento que comunga com a nossa literatura, né? Que é essa parte toda essa cultura chinesa, né? Do pensamento chinês, do taoísmo, né? Que tem essa parte da dualidade, do yin, do yang, que onde a acupuntura se baseia, né? E fez todo sentido com as coisas que eu já vinha estudando da teosofia. E aí, meu irmão, ainda estava faltando alguma coisa estava me dizendo que parece que não resolvia, sabe? Tipo, a pessoa vinha para consultar, você fazia um reiki, fazia um equilíbrio energético, usa a acupuntura, tal, a pessoa saía maravilhosamente assim nas nuvens, e passavam 2, 3 dias, a pessoa caía de novo e vinha o mesmo processo. E isso se perpetuando, né? E aí veio aquelas perguntas, gente, como fazer para realmente ajudar de forma mais efetiva os problemas das doenças, né? Das doenças externas, principalmente, começou por elas. Aí depois a gente vai entendendo, juntando essas pontas e ver que existe algo mais profundo. Existe algo que nos adoece de forma mais profunda e que isso vem se manifestando e chega no físico, a gente sente e vai correr atrás de um terapeuta, de um médico e coisas assim. E aí
esses caminhos, essas soluções para pensamento, para ideias, né, desenvolver, veio para mim nesse livro. Então, para mim, esse livro é muito importante. Eu acho que é um dos livros mais ocultos e secretos que nós temos. Secretos no sentido de que existem coisas ali que são profundas e estão escondidas ou abertas, porque você pode comprar isso, né? Pode ir ali na livraria e comprar, na nossa livraria da nossa da Sociedade Teosófica, né? Que você representa, e você compra esse livro. Então, ele não é oculto, ele é oculto as palavras e o entendimento que talvez nele possa existir. E aí, com bons olhos, a gente vai achando essas respostas nesse grande livro. Para mim é um livrozinho pequenininho. Olha, o meu já está até, pode ver que já está com uma capa editada, porque eu tive que encadernar, porque ele já... Aqui a capinha original, ele já está gasto, e as folhas caindo, e eu tive que dar um trato nele de novo para poder manter as informações. Então é um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque me responde isso, Charles. Então esse, para mim, é a grande chave desse livro. Como resolver os nossos problemas humanos. Bacana. Isso. Esse seu livro está parecendo livro de professor, né? Livro de professor que vai caindo a capa com o tempo. Mas isso é um sinal que ele foi lido, né? O problema é quando o livro está intocado na prateleira. Tem uma manchinha de dedo. Acumulando poeira, mas... Isso aí. Como diz um colega nosso de estudo, as traças devoram os livros mais do que o estudante, né? Fica ali para... As traças vão se iluminar antes do que nós, porque devoraram, né? A literatura, literalmente. De qual salteado conhece? É isso aí. Você citou essa questão da medicina tradicional chinesa, onde está inserido, né, dentro de um leque maior a questão da acupuntura e outras medicinas, né, tradicionais da China e do Oriente de maneira geral. E uma impressão que eu sempre tive, que eu quero ver se você concorda comigo ou não, você como terapeuta e estudante desses assuntos, né? Uhum. Que enquanto a nossa medicina, claro que não é só isso, né? Muita coisa mudou, principalmente no último século, com o advento da psicologia e das terapias da alma, né? Então, psicologia, ciência da alma, mas de maneira geral, até como, não só da medicina, mas como hábito de vida dos ocidentais, me parece que nós somos muito mais paliativos, né? Então nós vivemos mal, se for fazer uma comparação com as orientações do Oriente, das tradições orientais, nós ocidentais, nós vivemos mal, nós respiramos mal, com péssima qualidade, vivemos sob estresse, né, de maneira ruim, e nós esperamos adoecer para buscar a cura, né, para buscar uma solução. Enquanto que me parece que essas medicinas mais tradicionais, não só do Oriente, mas também dos nativo-americanos, dos povos primordiais, né, as tradições mais antigas, me parece que elas estão mais focadas não só em resolver o problema depois que ele aparece, mas em viver um estilo de vida que propicia a saúde. Você citou a questão da arte, né? A arte é saúde. É saúde Sim. psicológica, é saúde emocional, é saúde mental, e tudo isso é saúde, porque se nada disso estiver bem, nós não estamos bem, e também vai afetar o corpo físico, né? O que você pensa nesse sentido? Eu comungo em tudo que você está colocando, né? Eu gosto muito da ideia, me faz muito sentido, né? A ideia dessa sucessão de experiências que a gente vem passando como humanidade, né? Então, o ocidental é como eu vejo assim, só trazendo uma analogia, é como se fosse um jovem, né? Um jovem cheio de vida, aprendendo, enquanto que o Oriente já passou por essa juventude e estão na maturidade, né? Ou quiçá um pouco mais além.
Mas a gente ainda está nessa descoberta, né? Nesse processo de que eles já passaram por esse caminho, né? E nós estamos ainda trilhando e ainda se perdendo um pouco, como todo jovem se perde, né? Dentro das suas experiências. Então, sim, a gente é muito paliativo nesse sentido. Nós avançamos muito nessa questão tecnológica, né, de saúde, né? Então, assim, nós fazemos cirurgias maravilhosas no cérebro, em coisas assim tão delicadas, né, de trocar um coração por outro. Então, essa parte é insubstituível, faz parte, né, da medicina. Tem coisas que a medicina tradicional chinesa ou indiana, né, hindu, no caso a ayurvédica, não vai resolver, né? Trocar um coração não tem como trocar com agulha, enfim. Então, o Ocidente tem toda essa tecnologia, né? Mas o problema que eu vejo é negar ou esquecer ou negligenciar um conhecimento antigo, né? Que vem através dessas culturas, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ney Couteiro sobre a obra A Ciência da Meditação, do Reutte Mehta, publicação da Editora Teosófica. E nós iremos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje com a presença do Ney Couteiro, falando sobre a obra A Ciência da Meditação, de autoria do Reutte Mehta, publicação da Editora Teosófica. Ney, a gente viu no primeiro bloco que o seu livro, né, ele já está bastante utilizado, né, ele foi muito quase utilizado, ele tem uma capa provisória, né, foi substituta já da capa original. Isso significa que provavelmente você o tenha lido mais de uma vez. Né? Charles, meu irmão, realmente, esse livro eu gosto demais. Assim, é um livro que, literalmente, é um livro de cabeceira. Né? Porque ali tem sempre alguma coisa que eu revisito, que eu dou uma olhadinha. Eu acho que eu devo ter lido ele umas 3 a 4 vezes, assim. E em grupos, enfim, é um livro que me traz muita é muito claro para mim, a linguagem do Reutte Mehta é muito clara, né? Apesar de ele ser um cientista, né? Então não é difícil de compreender, né? E é uma linha que eu comungo muito, assim, né? Então por isso que ele está assim meio gasto. E eu queria te perguntar, essa experiência, você disse que ele é um livro oculto, né, com informações que talvez não estejam tão fácil de serem percebidas na primeira leitura, talvez de um leigo, né, uma leitura mais desatenta, recreativa. Essa experiência da releitura de um livro, ela te traz alguma riqueza, algum detalhamento a mais da primeira leitura? Como que é essa experiência para você? Essa relação, né? Você falou um livro de cabeceira. Como que é essa intimidade com uma leitura oriental, filosófica, que fala de autoconhecimento, meditação? Como que isso se transforma para você na segunda, na terceira, na quarta leitura? É diferente ou não? Ah, sempre, meu irmão. Parece que cada vez que você lê, parece que é a primeira vez que você está lendo, sabe? Você tem a ideia geral está lá. Mas existem algumas frases, algumas palavras que para você naquele momento faz sentido, né? Então eu acho que o estudo é bem por aí. A gente não deve muito se contentar com apenas uma primeira leitura das coisas, né? Então essa questão dessa observação é muito falada nesse livro também, né? Da gente estar atento ao seu momento, né? Porque a cada momento
que a gente revisita um livro desse, estamos passando por situações específicas na vida, né? E aí aquilo vai, por incrível que pareça, parece não, é a lei da atração, né? Que a gente tanto conversa, a gente atrai aquilo que a gente está precisando por um momento. E aí essas frases ou palavras ou ideias que passaram despercebidas numa primeira leitura, nesse momento fazem o sentido muito mais amplo, né? E aí é isso que eu gosto muito. Eu não tenho aquela, pelo menos tento não ter, aquele negócio de ler livros. Eu tenho, sabe, que, nossa, eu já li milhões de livros, todos os livros. Não. Cara, pega seleciona alguns, tem alguns livros clássicos, assim, da nossa editora, que vale a pena você degustar com muita paciência, com muita calma, ver a opinião, o pensamento de outras pessoas. Então, esse livro para mim é um deles. Eu converso muito com a Sabá, ela também gosta demais do livro, gosta muito do escritor. Ela está lendo agora, eu acho que o Upanishad, se eu não me engano, que tem um comentário dele, né, do Rock Metal. Então, essa dedicação para esses livros clássicos e serem degustados tranquilamente. Já pensou você ler um livro como A Voz do Silêncio numa sentada e nunca mais visitar? Né? Você não lê o livro, em outras palavras, você dá uma olhada ali nas primeiras impressões, mas sabe, A Voz do Silêncio é um livro que para se ler muitas e muitas vezes, né, tranquilamente, uma partezinha, né? Blavatsky fala muito disso, se eu não me engano, no Ocultismo Prático, né? Se eu não me engano, que ele fala isso, leia um pouco e guarde e vai meditar. Isso, se eu não me engano, acho que está nesse livro que ela dá essa dica, né? Então, para mim, o Ciência da Meditação é dessa forma. Por isso que ele é mexido, porque está na minha cabeceira e cai, menino pega, e sabe? Aqui tem muito menino, neto, um monte de coisa. Então, os livros ficam ali para eles. Ontem eu vi a baixinha com o Bhagavad Gita na mão, né? Mordendo o nosso livrinho de bolsa. Estava devorando o livro, né? Literalmente. Literalmente. Ela tem aí, vai fazer agora um aninho, né? Então ela estava devorando o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita. É por aí. Bacana. O Ney citou várias outras obras, né? Publicadas também pela editora Teosófica, O Chamado dos Upanishads, A Voz do Silêncio, Ocultismo Prático e o Bhagavad Gita, que é uma literatura clássica, né, da Índia e do Oriente. Acho que é a obra oriental mais lida no Ocidente, com certeza, bem popular. Sim. E todos esses livros, eles são livros reflexivos. Então, aquela questão de, não é exatamente vencer a leitura, mas talvez estudar, né? Então, você lê um trecho, você leva para meditação, leva para reflexão, leva para um debate, leva para a cama, né? Dorme com aquele princípio, acorda com outro entendimento. Os budistas dizem, por exemplo, que a nossa personalidade, ela não tem consistência por si só, porque a cada dia é como se nós fôssemos pessoas diferentes, né? Que a gente vai se modificando. Então, hoje... E isso é a magia, né? Isso é a magia do negócio, né? Hoje eu tenho um entendimento de uma leitura. Então, o livro é o mesmo, mas a leitura não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma, né? Eu lembro da primeira vez que eu li o Bhagavad Gita, faz bastante tempo, né? Faz uns 20 anos aí, com certeza. E a segunda e a terceira vez que eu li o Bhagavad Gita foram muito diferentes. Foram vários anos depois, né? E eu era uma outra pessoa, né? Não era a mesma pessoa quando li a primeira vez. E a experiência é diferente, né? É muito diferente. Então, o livro é o mesmo, mas a leitura talvez não seja. A gente está sempre se transformando, né, meu irmão? Sempre se ajustando, né? Muito, muito legal. Ney, e sobre essa questão da meditação, como que o livro ele te auxiliou? Você tem alguma prática de rotina, de meditação, ou não? E alguma técnica, ou alguma dica, ensinamento do livro você conseguiu levar para a sua rotina, para o seu cotidiano? Olha só, muito interessante.
e comprometedor, dependendo da situação que for ver. Porque é o seguinte, eu fiquei pensando muito nesse nosso bate-papo de evitar dar spoiler e deixar que vocês tenham um gostinho para poder ler o livro, né? Então, vamos lá. Ciência da meditação. A primeira vez que eu li foi pensando nisso, né? Pô, agora vou aprender a meditar. Então, vamos lá. E aí começamos a leitura. Normalmente, assim, eu e a Sabá, a gente gosta muito de ler juntos, né? Tem alguns livros que a gente escolhe e a gente tira o nosso tempo para estar junto como casal e lendo ali, né? Porque é tão bom, a gente discute e às vezes fica a noite sem dormir, porque a primeira vez que nós lemos A Chave para a Teosofia, a gente passava em claro à noite, assim, amor, você está acordado? Tô. Eu também. Sabe? Porque aquilo nos calava muito fundo, né? Parecia que aquilo era nossa, isso fala muito na alma, e a gente ficava... Enfim, então por isso a importância que eu vejo como dica de chamar o companheiro e comungar dessas ideias. Eu acho muito legal. E esse livro, fizemos isso. Aí, para entender essa questão da meditação, né? Meditação como prática, como um caminho, né, para chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, mas o engraçado, Charles, que a gente sempre meditou assim, um período, horário certinho, acordava, fazia as práticas, né? Tudo certinho. Mas depois do livro, alguma coisa mudou em mim. Não sei te dizer se isso foi para melhor. Isso, para mim, eu acho que não vem ao caso. Eu acho que o que vem ao caso é esse momento em que eu estou passando, né? Com esse livro. Esse livro, eu digo, tem o quê? Tem 2, 3 anos que eu comecei que eu tive contato com ele. Então, a minha prática mudou. Em vez de eu sentar postura de lótus todo dia e fazer aquilo, eu tenho tentado estar em meditação plena, né? O tempo todo, né? Isso para mim teve essa diferença. Então hoje eu tento estar aqui contigo, né? Com vocês, tento estar na luta com a minha família, com algum problema de família, tento estar no meu trabalho, sabe? Vivendo ali a experiência de estar com outras pessoas e trocando com um chefe, com a minha música, com o meu com a minha terapia, né, com meus pacientes ali, mas de uma forma mais presente, sabe? O que o Ney descreveu para nós é o que muitos chamam, né, do desenvolvimento de uma mente meditativa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O programa foi ótimo. Meu irmão, grato pelo seu convite também, estou à disposição. Esse papo foi maravilhoso, a gente precisa fazer mais disso, né? Vamos fazer mais, eu estou à sua disposição. Com certeza. Gratidão e até o nosso próximo programa.